1 Coríntios 16, 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Amém. Diga assim comigo: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Coloca a mão sobre a Bíblia, coloca a mão no teu coração. Vamos orar. Pai, Deus querido, a palavra do Senhor, ela é direcionada pelo teu Santo Espírito. Deus amado, e clamamos a Ti nessa noite, Deus, que o Senhor esteja falando conosco, Senhor. Ó Deus amado, o Senhor fala uma linguagem totalmente diferente da linguagem dos homens, porque o Senhor fala a linguagem do Espírito. O Senhor usa, Senhor Deus, nossas vozes, usa nossas bocas, nossas vidas, para ministrar a Tua palavra. Mas é o Teu Santo Espírito que traz o entendimento a cada coração, e é através do Teu Santo Espírito que nós somos transformados. Que esta palavra, Senhor, seja alimento para as nossas vidas nessa noite, e que possamos, Senhor Deus, estar recebendo com alegria em nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Pode tomar assento, querido. Pega na mão do teu irmão que está ao lado aí, diz assim para ele: olha, meu irmão, tem uma porta aberta para a minha vida, e eu vou entrar por ela. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. O apóstolo Paulo é um dos grandes evangelistas que nós vemos na palavra. Ele se intitula apóstolo fora de tempo, porque ele é chamado para estar junto com aqueles homens que andaram com Jesus, depois do tempo que Jesus já havia falecido. E esse homem, Paulo, ele é um homem que foi muito usado por Deus. Ele é um homem que foi tremendamente trabalhado por Deus, tanto que Deus, quando o chama, está lá em Atos, no capítulo 9, que Deus fala através ali de Ananias, assim, ele vai saber o quanto é sofrido, o quanto é penoso agir pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo, ele foi um homem que foi talhado, ele é um homem que foi trabalhado pela mão de Deus em circunstâncias tremendamente difíceis. Se eu quero dizer uma coisa para você agora, se você acha que a sua vida é difícil, não tenta comparar ela com a vida do apóstolo Paulo. Porque eu tenho certeza que nenhuma vez até hoje você levou 39 chicotadas. E não era um chicotezinho de barbante, era um chicote afiado, um chicote de linhas de couro. E os chicotes que bateram em Jesus eram os chicotes que havia umas navalhas na sua ponta. Os chicotes que bateram em Paulo, segundo a história, não eram chicotes que tinham lâminas na ponta, ao ponto de ser como foi Jesus, que cravou na pele de Jesus e arrancava pedaços. Mas eram chicotes que tinham na ponta pontas de metal, o que tornava aquela batida, aquela chicotada muito mais dolorida. E a Bíblia nos conta mais que não uma vez, não duas vezes, mas mais vezes o apóstolo Paulo sofreu 39 chicotadas. A Bíblia diz que eram 40 menos uma. Então não adianta nós dizer assim: nossa, meu Deus, como a minha vida é sofrida, como eu perco assim, como eu apanhei assim, como eu perdi emprego. Queridos, nós não podemos de maneira alguma comparar nossa vida com a desse homem aqui. Porque esse homem sim sofreu, fora tantas outras coisas que aconteceram na vida dele. Mas o apóstolo Paulo, nessa caminhada dele, ele está escrevendo ali ao povo de Corinto, e ele diz assim: olha, eu tenho que ir à frente porque tem uma porta que se abriu para mim.
O intento do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho. A vontade do apóstolo Paulo era de evangelizar as nações. E ele saía falando de Jesus, e aonde ele sabia, aonde se abria uma porta, ele ia. E o apóstolo Paulo aqui diz assim: eis que uma porta grande e oportuna, como está numa outra tradução da Bíblia, grande e oportuna se me abriu, mas há muitos inimigos, há muitos adversários. Nessa tradução que nós lemos aqui, diz que é uma porta grande e eficaz se abriu. Tem uma outra tradução que diz que é uma porta ampla e promissora. Depende da tradução que é traduzido, amados, do grego para o português, a pessoa usou uma palavra para traduzir. Mas o que eu quero dizer para você, mas é que tem uma porta grande. E se essa porta é grande, se essa porta está aberta para a minha vida, e agora? O que fazer? O tema da mensagem hoje é agora. O que fazer? Você crê que existe uma porta aberta por Deus para a sua vida? Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, e agora o que fazer? O que eu vou fazer se essa porta está aberta? O que eu vou fazer se essa porta ela é ampla e ela é promissora? O que eu vou fazer se existem os adversários? A Bíblia nos ensina, queridos, em primeiro lugar, o que eu vejo aqui, o apóstolo Paulo era um homem que ele estava sempre muito atento a observar os detalhes das coisas. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo estava atento, porque ele não disse simplesmente que havia uma porta aberta. Ele disse que havia uma porta grande, uma porta ampla, uma porta promissora. Essa porta que eu falo para você, queridos, que Deus abriu para a sua vida, essa porta que eu falo hoje, eu falo que não é aquela porta normal. Eu quero dizer para você que a porta que Deus está falando para você hoje aqui, isso aqui é espiritual, toma essa mensagem da tua vida. Não é uma porta normal, uma porta que todo dia se abre no teu emprego e você está aí. Não, eu quero dizer para você o seguinte: tem algo diferente no ar. Tem algo de Deus diferente acontecendo. E o apóstolo Paulo, ele observava essas coisas. Quando você vai estudar a vida do apóstolo Paulo, você vê que ele pegava e ele se infiltrava, e ele estava apanhando, quase mataram ele um dia, lançaram ele como morto, e quando vão lá fora juntar ele, ele ainda estava vivo, foram juntar ele para enterrar ele. Ele estava vivo. E ele cambaleando e sem forças, mas ele continuava pregando o Evangelho. Esse homem, ele via uma porta aberta e aonde aparecia, ele ia. Bom, eu e você estamos olhando aqui, tem uma parede, mas ele via uma porta ali. Só que essa porta, ele fala que é diferente. Você vê portas na tua vida todos os dias. Você vê a porta do teu serviço, você vê a porta da tua casa, você vê a porta da escola. Eu quero dizer para você o seguinte: olhe de uma maneira diferente, olhe com uma atenção diferente, porque existe uma porta grande, ampla e oportuna e promissora e próspera que Deus abriu para você. Amém. Essa porta está aberta, a Bíblia diz que ela está aberta, queridos. Agora, o que nós precisamos ler e aprender com esse homem de Deus, e aprender com a Bíblia, é a segunda parte, é o final, quando o apóstolo Paulo, ele diz que tem muitos adversários. Aí vem essa pergunta: e agora? O que fazer? Você tem adversários na sua vida? Já apareceu adversários para tentar derrubar os seus sonhos? Quantas vezes na nossa vida? Quem aqui já sonhou e teve seus sonhos derrubados, ou seus sonhos vencidos? Não, não, não.